Olá, nós estamos iniciando mais um programa Castelo Forte. É um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, da Comunidade Evangélica de Lajeado. E hoje nós vamos conversar com o professor Eloni Salve. Ele é economista, professor na Univates, aqui na nossa Universidade de Lajeado. E ele veio aqui conversar um pouco conosco sobre economia, sobre esse tema que talvez suscita em nós um pouco de insegurança ou até bastante dúvidas, né? Nós estávamos conversando antes sobre o que é economia e talvez até o professor disse para mim assim, olha, pastora, muitas pessoas hoje não querem mais estudar economia ou até muitas universidades nem dispõem mais desse curso. Então, que nós possamos ter um bate-papo aqui bastante interessante, que nós possamos contribuir para você que nos assiste, a fim de que possamos juntos organizar melhor as nossas vidas e relações. Então, professor, eu gostaria de saber um pouquinho por que o senhor escolheu estudar economia, né? E explicar um pouquinho para nós o que significa esse termo, essa palavra, né, economia, e onde é que a gente pode aplicar ela na vida? Em primeiro lugar, eu quero agradecer esse carinhoso convite, pastora Miriam, de estar aqui e conversar contigo, com o público, a respeito desse tema que para mim é muito cativante e é a minha paixão da minha vida, né? É o estudo da economia e a tecnologia e todas essas relações que ela tem com a nossa vida, né? Então, a economia é um tema que me agrada muito de conversar, e estar aqui com vocês realmente é uma gratidão muito grande que eu tenho. Tá? A economia surgiu, na verdade, desde que a humanidade existe, né? Desde que a humanidade fabrica, produz ou gera algum produto e serviço, ela está gerando produtos econômicos, né? Porque a economia nada mais é do que o uso racional dos recursos que a gente tem. E esses recursos são os recursos da natureza, os recursos humanos, né, os recursos materiais que a gente tem para fazer coisas que a gente precisa. Isso é economia. Então, estudar como as pessoas produzem coisas e como essas coisas se distribuem pela sociedade. Esse é o estudo da economia. E até conversávamos, né, que de um certo tempo para cá parece que as pessoas conseguiram separar o econômico do social. E isso seria como separar as duas metades, né, as duas partes de uma moeda, que não é possível, não existe moeda de um lado só. Então, o econômico e o social são contrapartes. Existe o social porque existe o econômico, existe o econômico porque existe o social. Porque a gente vive em sociedade, a gente precisa gerar bens e serviços. E porque a gente gera bens e serviços, a gente gera conforto e gera as possibilidades das atividades sociais e de relacionamento, e de amor, e de compaixão e de caridade que a gente tem, e as atividades do dia a dia para a gente comer, se vestir e assim por diante. Então a economia estuda um pouco de tudo isso. Ela faz parte, mesmo que a gente não queira, ela faz parte do nosso dia a dia. Ela está intrincado com aquilo que a gente faz no dia a dia. Então a economia não se separa de ninguém, né? Ela faz parte da vida de todo mundo. É por isso que é cativante. É muito interessante, né? Porque quando a gente ouve a palavra economia, a gente sempre pensa na moeda, né? No dinheiro. E às vezes a gente esquece que o fato da gente fechar a torneira, tomar um banho mais rápido, a gente não está só economizando dinheiro, né? Mas a gente está lidando de forma responsável com os bens materiais que a gente tem, né? O planeta, na verdade. Exato. E a própria questão do dinheiro também, às vezes, a gente compreende ele mal, né? Porque o que é o dinheiro? Nada mais é do que um símbolo de alguma coisa que foi produzida, de alguma coisa que é possível ser comprada, ser adquirida. E eu costumo dizer que existem duas maneiras básicas da gente conseguir dinheiro. A gente entregando a alguém um bem ou um serviço, ou seja, vendendo um produto ou um serviço que eu produzi para alguém e ele me dá um recibo chamado dinheiro, né? Ou eu tomo desse alguém, seja voluntariamente ou involuntariamente, né? Mas o dinheiro é representativo de coisas feitas, né? Então, se eu produzir 2 mesas ou 2 sacos de produtos alimentícios, eu posso, de repente, se eu preciso de um só, o outro eu passo para alguém e ele me dá um recibo. Olha,
O Eloni me entregou um saco de alimentos e eu estou dando um recibo para ele que ele possa trocar esse recibo, chamado dinheiro, por um outro produto, um vestuário, por exemplo. Então o dinheiro nada mais é do que isso. A posse do dinheiro deveria ser a posse legitimada por alguma coisa que você produziu e entregou para alguém, né? Então ter dinheiro, fazer dinheiro, não é feio. Significa que você produziu alguma coisa. Ter dinheiro tomado de alguém involuntariamente, seja por roubo ou algum tipo de ilícito, isso seria feio. Agora, eu conseguir dinheiro com o meu trabalho, com a minha produção, com meus recursos de inteligência, não é nada errado, porque isso faz com que a sociedade tenha os produtos e os serviços que ela precisa. Às vezes as pessoas dizem assim, as empresas só pensam no dinheiro. Não, as empresas precisam do dinheiro porque elas entregam para nós produtos e serviços e a gente dá a ela um recibo chamado dinheiro, dizendo, eu recebi o teu produto e o serviço e eu agradeço e está aqui, você pode comprar mais produtos e serviços. Então tem um objetivo social, tanto que nos contratos das empresas diz lá, qual é o seu objetivo social? Fabricar alimentos, fabricar móveis, fabricar veículos, fabricar produtos, né, de higiene e beleza e assim por diante. Então tem um objetivo social. Então a gente tem que compreender que essa relação da economia e do dinheiro, ela é altamente necessária para que a sociedade funcione. Não precisamos amaldiçoar o dinheiro, não precisamos amaldiçoar a produção humana, né? Porque ela faz com que a gente tenha conforto, saúde, né? Satisfação, possamos nos relacionar, ter uma vida mais digna, né? Então é o dinheiro que nos traz saúde, né? Porque a gente produz coisas e serviços. É assim que funciona. Ele é um fruto do trabalho, né? É um fruto que deveria ser olhado com melhores olhos, né? Exatamente. Não só do ponto de vista negativo, né? Exato. O fato de tu ter dinheiro e também não só poder comprar algo, mas também poder doar, né? Eu acho que é uma coisa muito importante hoje, né? Eu acho que as pessoas, às vezes você tem os recursos para que a gente produza bens e serviços não são totalmente igualitariamente distribuídos nem no planeta, nem na minha cidade e nem na minha condição de ser humano. Às vezes cada pessoa tem uma disponibilidade de recursos diferentes e algumas pessoas conseguem ter recursos mais produtivos ao seu alcance e aí elas produzem mais, elas geram mais dinheiro porque elas geram mais produtos e serviços, né? Ao gerar mais bens e serviços, é normal que as pessoas tenham pelo menos um pouco de caridade e ajudem aqueles que não têm, por alguma condição, seja própria ou do ambiente, menos recursos do que a gente para produzir esses bens e serviços. Então, por isso que a sociedade precisa do serviço voluntário, precisa da caridade, precisa da distribuição de renda, precisa de governo, né, para que faça esse papel, quando ele faz direitinho, é claro, né? Por quê? Porque as coisas precisam ser um pouco mais coletivas, mais compartilhadas. É óbvio que quem consegue produzir mais, seria bom que ele tivesse o direito de ter algum recurso a mais também, para estimular a produzir ainda mais e nos dar coisas melhores. Mas é desejado que as pessoas tenham compaixão pelos outros, obviamente também, que isso é bom. Professor, uma coisa que enquanto o senhor falava me ocorreu, o fruto do trabalho da pessoa, do trabalhador, é o seu salário, né? Exato. E nós estamos hoje passando assim por um novo ano, uma nova porta que se abre, né? E sempre que um ano finda, vem o tal do 13º salário, vem as férias, né? Que a gente gostaria sempre de curtir na companhia da família. Mas junto com isso vem também aquele dinheirinho extra, mas vem os gastos, as contas para pagar, né? E o senhor falou uma coisa muito importante, é bom que aquela pessoa que produza ou aquela empresa que produza tenha incentivo para produzir mais, né? Mas também nós temos, como o senhor disse, o outro lado, aquelas pessoas que precisam muitas vezes lidar com um orçamento bem ajustado, né? Ou porque não recebem muito dinheiro, pensando nos nossos aposentados também, exato, né? Exato. Quem sabe o senhor poderia conversar um pouquinho conosco sobre essa questão assim, ó, como é que a gente poderia
lidar, agora que a gente viu que o dinheiro não é uma coisa negativa, né? Como é que a gente poderia lidar com o dinheiro que nós recebemos de tal forma que nós pudéssemos ficar mais descansados, assim, vamos dizer, né? Se é que dá para falar assim, exato, né? Até esses dias uma repórter me entrevistou e me ligou pedindo opinião, disse assim: o que as pessoas devem fazer com o 13º que estão recebendo? Eu disse: olha, na minha opinião, festa, né? É um dinheiro extra, deve fazer festa, aproveitar para fazer festa. E ela achou estranha a minha resposta, mas eu disse: claro, desde que as pessoas tenham já resolvido outras questões. Por exemplo, que ela não tenha dívidas. Tá? Se ela acumulou dívidas, deve pagar essas dívidas primeiro. Será que ela já tem alguma reserva para emergências? Se ela não tem, então primeiro tem que fazer essa reserva para emergências. Se isso já está resolvido, já tenho minhas contas pagas, tenho minha reserva para emergências, vamos fazer a vida mais agradável, vamos fazer festa. Essa foi a resposta que eu dei. Porque é isso que as pessoas têm que se dar conta. Vamos dizer, uma pessoa que é assalariada, mesmo que é um empresário, o empresário normalmente tem uma renda que é dada todo mês, ele tem uma retirada, né, como sua remuneração, né? Então todos nós temos uma renda todo mês. A gente tem que pensar essa renda não no mês, a gente tem que pensar na renda ao longo do tempo. Então, assim, ao longo do ano, o que eu tenho que pagar ao longo do ano com o que eu vou ganhar? Se eu ganho 2 mil por mês, serão 25 mil por ano. Bom, então no final do ano eu tenho um carro, eu vou ter que pagar R$800 de IPVA. Bom, então é 25 mil menos o IPVA. Aí eu vou ter que pagar o IPTU. Quanto é que é o IPTU? Mais R$500. Então, menos R$500. E eu vou vendo todas as despesas do ano que eu terei que pagar. O colégio dos filhos, quanto é que é o colégio dos filhos? R$300 por mês, R$500 por mês, dá tanto. Opa, diminui dos 25. Então, depois eu vou ver o que eu faço com o que sobra, porque senão o que acontece? Se eu não me prevejo com esses gastos que virão certamente, quando eles ocorrem eu estou sem dinheiro. Então tem que se planejar para o ano inteiro e não só nesse final de ano. O 13º, ele é um complemento. O adicional de férias é um complemento que alivia, mas ele não vai resolver todos os problemas se eu não resolvi antes. Então eu costumo dizer assim, que a gente deve pensar em todas as contas e receita do ano inteiro, que daí a gente não é tomado de sobressalto, né? Que é o que acontece. Chega no fim do ano, eu tenho que pagar as coisas, porque eu não sei quem é que inventou essa história de que tudo tem que vir no fim do ano, né? Mas é mais ou menos isso que acontece, né? E as pessoas normalmente me dizem assim: mas Salve, eu ganho pouco, a minha renda é pequena, eu não tenho como economizar, eu não tenho como guardar dinheiro para isto. Eu costumo perguntar para a pessoa: você por acaso está pagando alguma conta com juros? Alguma prestação de loja, alguma prestação de carro, ou prestação de casa com juros? Se você está pagando juros, você pode economizar, porque o seu dinheiro do ano é o mesmo. Se você está pagando juros, aquele juro é o dinheiro que você poderia estar economizando. Mas por que as pessoas não conseguem economizar? Porque a gente tem um senso de urgência muito grande. A gente tem que consumir hoje, tem que ser hoje, tem que ser nesse momento. Se a gente esperasse um pouquinho, juntar o dinheiro e comprar, a gente compraria muito mais, a gente evitaria contratempos e a gente teria uma vida mais equilibrada e tranquila, independente da nossa renda. É claro que quem tem renda mais baixa vai ter acesso a menos recursos, menos produtos do que uma pessoa com alta renda, né? Então, mas é essa que é a vida das pessoas. Eu tenho que me adaptar com a renda que eu tenho. Eu tenho que tentar ter uma vida a mais confortável possível com a renda que eu tenho. Então, se eu ganho pouco, eu tenho que cuidar mais ainda. Se eu tenho 1 centavo na mão, eu tenho que cuidar às vezes mais dele do que se eu tivesse 1 milhão na mão, né? Porque 1 milhão, se cair algumas notinhas no chão, talvez não me faça tanta falta. Agora, a moedinha de 1 centavo na mão, se ela cair, eu perco tudo que eu tenho, né? Então, o pouco dinheiro tem que ser cuidado com mais cuidado ainda do que bastante dinheiro, embora todos tenham que ter o cuidado. Então, essa é a minha dica, que as pessoas olhem isso num longo prazo, nunca olhem só o mês e nunca cedam ao seu desejo de consumo imediato e exagerado. Aquilo que disseste de desperdiçar é uma torneira. Às vezes uma pessoa, se ela controlar a conta de água, se ela controlar a conta de luz, se ela controlar alguns gastos que ela podia evitar,
no final do ano ela tem um dinheiro para se dar um belo presente, ou para a família, ou para fazer uma viagem para a praia com a família, né? Eu costumo dizer, se a pessoa tem uma renda de 20 mil por ano e ela economizar 10%, ou seja, deixar de pagar juros 10% ou economizar 10%, ela terá no fim do ano R$2.000. R$2.000 dá para ir muito bem para a praia, né? Passar uma semana gostosa com a família na praia. Ou comprar aquela televisão que a família queria, ou para comprar o computador que o filho queria para ir para o colégio, e assim por diante, né? A roupa que você queria, né? Só por eu não ter desperdiçado o dinheiro, eu já consigo adquirir bens e serviços e ter uma tranquilidade que eu não teria se eu não fizesse isso. Então essa é a dica. Como é importante, né, a gente, nas tomadas de decisão, né, a gente tomar um tempo para isso. E eu gostaria de que o senhor, nesses últimos 4 minutos que nós temos, né, passa rápido, que o senhor falasse um pouquinho. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Sim. E eu acredito assim que quando a gente sai com as crianças, seja no mercado ou num shopping, né, os atrativos são muitos. Como é que a gente poderia lidar com as nossas crianças, né? Eu sei que quando eu era criança, a gente sabia muito bem de onde vinha o dinheiro, né? Nós tínhamos um cuidado, nossos pais nos criaram assim, aquele cuidado com o dinheiro, economizar. A gente ganhava roupa uma vez por ano, que era para o início das aulas do ano seguinte. Calçado passava de um para o outro, né? Mas hoje as crianças também têm um pouco esse estímulo exagerado do comércio, do ter, eu preciso disso. Eu tenho que comprar um celular que tem o WhatsApp, né? Eu tenho que comprar um celular que tem internet. E com isso tudo eles se preocupam menos com se o celular faz ligação ou não, né? Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho isso, porque o senhor já deu dicas valiosas aqui de como lidar com o 13º, né? O senhor falou aqui como é importante a gente se divertir também, né? Viver o lado bom da vida, né? O senhor falou aqui da importância do dinheiro como algo positivo nas nossas relações, né? E gostaria sim que o senhor falasse um pouquinho de como lidar com os filhos, né? Com a família aí nessa. Isso é muito interessante porque a gente até na Univates tem um programa que a gente vai às escolas e a gente chama de finanças pessoais, educação financeira pessoal para os alunos do ensino médio. E tem sido um programa muito legal, muito bacana, de troca de experiências com esses jovens, né? E a gente fala justamente essas questões a respeito de como lidar com o dinheiro, né? E como se prevenir em relação ao futuro, o que eu devo fazer hoje. Por exemplo, programa de aposentadoria. A aposentadoria não é uma coisa que tem que ser pensada quando eu sou velho, né? Tem que ser, o programa de aposentadoria é para jovem, é para criança, né? E assim por diante. Então o meu futuro eu construo hoje, né? Então o que a gente normalmente diz para como lidar com as crianças é sempre dar limites em termos de gasto. E aí os pais têm que mostrar isso. O nosso exemplo é muito definitivo. A gente tem que mostrar que sabe fazer isso. Por exemplo, na minha família, a gente fez um bom tempo, um exercício muito interessante. Vai ao supermercado, vai com a lista do que vai comprar e volte para casa com aquilo que foi para comprar. Só, né? Não fique comprando o que não saiu para comprar, né? Quando vai comprar, veja quanto você quer gastar ou pode gastar. Eu vou comprar uma roupa. Quanto eu posso gastar antes de sair de casa? E não volte para casa com nada mais de valor maior do que isto. Aí você começa a controlar. Crianças têm que saber, por exemplo, ir ao supermercado e dizer assim, olha, hoje você tem direito a comprar uma coisa de R$1. No outro dia já é possível. Hoje, papai e a mamãe têm dinheiro para você comprar uma coisa de R$5. Você escolhe uma coisa de R$5. E só, né? Ou dá a ela os R$5 e você vai escolher o produto que você quer. E é isto, ou seja, a gente não pode dar a liberdade de que possa comprar o que quiser. Tem que saber que tem um orçamento a ser gasto, tem um volume de dinheiro disponível. Eu acho que até por isso, hoje em dia, como o dinheiro é virtual, passa o cartão, né? Passa o cartão, então parece que ele existe infinitamente. E ele não existe, então a gente tem que dizer para as crianças, olha aqui, ó, dinheiro é finito. Papai e mamãe recebem um valor que é dado e eu tenho que pagar todas as contas todo mês. Quando esse dinheiro termina, eu não posso comprar mais nada. A criança tem que ter essa percepção de que o dinheiro tem um limite, de que o dinheiro é fruto do meu trabalho,
que eu recebo esse dinheiro, eu preciso trabalhar o mês inteiro para receber esse dinheiro e depois eu vou ter que gastar até este limite e não além dele, né? Então tem que mostrar para as crianças essas coisas, né? Dar a ela a responsabilidade. Ou muita gente faz o seguinte: eu lhe dou uma mesada de R$100. Cada real que você economizar e botar na poupança, no mês seguinte eu coloco outro real junto, né? Lá na poupança, não para você gastar. Cada real que você economizar, você recebe mais um na poupança. Aí a criança começa a dar valor para aquele recurso, né? E também o valor de economizar. O dinheiro é feito para gastar. Em primeiro lugar, dinheiro que nunca vai ser gasto não serve para nada. O dinheiro é feito para gastar. O problema nosso é quando gastar esse dinheiro. A gente antecipa muito o gasto. A gente devia dar tempo para que ele se acumulasse para poder gastar melhor. Para a gente poder pensar melhor e gastar melhor. Então, isso temos que transmitir para as crianças. E elas têm que saber. Só que nós adultos temos que mudar de atitude também. A gente tem que se dar conta disso e controlar o nosso jeito de lidar com o dinheiro, né? Saber que aquilo é fruto do nosso trabalho, do nosso sacrifício e que precisa ser bem usado para que nos traga conforto, alegria e que possa ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Esse é o recado. Muito bom. Obrigado. Vou colocar em prática na minha casa essas dicas. Nós conversamos aqui com o professor Eloni Salvi, ele é economista, professor na Univates. Nós somos gratos, professor, por sua presença aqui entre nós. Eu fico muito feliz de estar aqui. E desejamos um excelente ano de 2016. Nós vamos vencer a crise, sim. Vamos sim. Com trabalho. E com muita economia e trabalho. Economia e trabalho. Obrigada. Obrigado. Até o próximo encontro. Olá, nós conversamos há pouco com o professor Eloni, da Univates, e ouvimos a respeito da economia,
que na nossa mente muitas vezes está relacionada apenas com o dinheiro. E se nós formos olhar para a Sagrada Escritura, lá em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo escreve assim: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Paulo vai dizer que nós precisamos priorizar na nossa vida o contentamento. E o que nos torna contentes não é o ter mais e sempre mais. É estar grato, ser grato por aquilo que nós temos. O mundo de hoje diria assim este versículo: se você puder ter comidas finas, usar roupas de última moda, dirigir um carro luxuoso, morar numa linda casa e na melhor parte da cidade, então você estará feliz. E Paulo fala justamente o contrário. Ele apresenta o contentamento com aquilo que nós temos. Nós estarmos sustentados, nós termos o que vestir e termos o que comer. O Mário Cortella, num dos seus livros, ele vai falar da diferença do simples e do simplório. E no simples, ele vai dizer que uma vida simples é aquela em que nós temos a condição de poder guardar um pouco de dinheiro. É aquela em que nós temos a condição de sobreviver de forma digna, tendo atendidas todas as nossas necessidades de comida, de bebida, de relacionamentos, de termos uma casa digna para residir. E também uma vida simples é aquela em que nós aprendemos a doar parte do que nós temos. Queridos e queridas, eu acredito que esse é o maior desafio que Deus nos impõe e que Paulo já lembrava os seus interlocutores quando ele escreveu para seu grande amigo e discípulo Timóteo: fique feliz com o que tu tens, esteja contente quando tu tens o sustento e quando tu tens algo para vestir. Esse é o maior desafio para nós. E a economia, ela não nos leva a olhar apenas para o dinheiro e para as nossas conquistas, mas ela nos leva também a avaliar o quanto nós temos estado contentes e gratos com aquilo que nós temos e somos. E ela nos leva também na direção da outra pessoa. Se nós quisermos ter, queridos e queridas, uma vida completa, contente e grata, nós também precisamos saber que o nosso irmão, a nossa irmã, não precisa apenas do nosso carinho, ele também precisa do nosso investimento material. Assim que nós possamos, desta forma, olhar para a nossa vida. E quando nós falamos nesta vida simples, que é a gratidão por aquilo que nós temos e ter uma vida digna, que é o fato de nós podermos guardar algo para uma provisão futura, e que é o fato de nós podermos doar para alguém, que ao olhar para a nossa vida desta forma, nós possamos também nos lembrar não somente de nós mesmos, mas lembrar e olhar para a nossa família como um lugar de cuidado e investimento, e que nós possamos também olhar para a nossa comunidade como um lugar onde nós podemos ofertar em gratidão e alegria, porque no final nada nos pertence, tudo nos é dado por Deus. Também o nosso dinheiro é um dinheiro que é presente, que é graça. E por que não usá-lo da melhor forma possível? Que Deus guarde a vocês, também a mim, neste ano que inicia, e que nós possamos ter
esta vida simples e contente com o que nós temos e somos. Amém.